gente tem essa tela aqui, olha, mostrando os grandes jogadores, as grandes expectativas para o torcedor rubro-negro e quanto tempo esses jogadores demoraram para estrear. Então, Romário demorou 14 dias, depois daquela apresentação incrível em 95. Adriano Imperador, 25 dias, depois do seu retorno, claro. Ronaldinho Gaúcho, 23 dias. E o Guerreiro, apesar do Alê não concordar, precisou só de 24 horas para estrear e marcar. Né? E agora a gente vai ver quanto tempo vai demorar para o Diego estrear, mas a expectativa é enorme. A tela é bem interessante, né? Porque justamente mostra quanto tempo o cara demorou para estrear, porque a expectativa do torcedor nesse momento é enorme, né? Todo mundo quer que o Diego saia jogando já, né? Coloque a camisa e vá para o campo. Agora, tecnicamente, o Guerreiro não pode nunca, tecnicamente, não poderia estar nunca nessa tela, né? Ah, é verdade. E tem uma outra questão, tem jogador ali que foi citado, que para ele está treinando a tela aí, ó. Treinando ou não treinando é a mesma coisa, né? Os caras não mudam muito. Tem gente que piora depois que começa os treinos, começa a fazer gol, dá uma piorada. Aprimora os defeitos. Mas tecnicamente falando, o Guerreiro nunca não engraxa a chuteira de ninguém aí. Mas pela expectativa, né, Ale? Não, eu Pelos entendi valores, a tela, né? Eu entendi a tela, estou falando tecnicamente. O Guerreiro tá... E até de comportamento, os 3 primeiros ali, treinando ou não, para eles não muda muito. Eles fazem mais ou menos a mesma coisa. E o Guerreiro, 24 horas, foi até muito para estrear, porque ele estava em atividade. Estava jogando pelo Corinthians, no mesmo... Embora tenha Tava gente vindo da nesse Copa sofá, América, né? Embora tenha gente nesse sofá, Celso, que defendia que não jogasse. É mesmo? Não tem o menor cabimento de jogar, ele jogou e foi o autor do gol da vitória, foi isso, Alê? Foi contra o Internacional em Porto Alegre. Fez o gol da vitória? Fez um gol em cima da linha, né? Não sei se você se lembra que ele deu uma sola em cima da linha. O Flamengo ganhou e eu não defendia que ele não jogasse. Eu falei que em qualquer situação do mundo, qualquer situação, qualquer time do mundo, o Guerreiro não jogaria. Porque ele não sabia nem o nome dos caras. Ele pegou o voo, se apresentou, quase que sem dormir, e já foi para Porto Alegre. Só que o Flamengo ali estava numa situação tão desesperadora... É isso, a necessidade. Que a necessidade fez com que ele se escalasse, e eu concordei com essa escalação. Normalmente isso não deveria acontecer. O cara tem que treinar, saber um posicionamento, saber o nome dos caras, conhecer e tal. Mas ali o desespero era tão grande, na campanha que o Flamengo fazia era tão fraca, naquele momento, que ele chegou jogando, né? Então não tem jeito. Ribéry eu não vou aceitar. Eu já vou avisar que o Ribéry... Que aqui, por A gente vai pôr na tela depois. Fã de esporte, o fã de esporte ficar sabendo, a gente tá falando aqui com toda a seriedade, com toda a concentração, né, professor? Aí o boneco maldito, ele fica virando e mete um Ribéry e Alê na mesma tela. Isso aí não tá certo, não. É que o Ribéry é um pouco mais bonito que você. A gente já vai mostrar, mas por favor, Diego. O Ribéry não é feio, ele é fraco de feição. É diferente. O Ale, mas com o Diego não vai acontecer isso, né? Acho que ele vai ter um tempinho aí, né, Nicola? Ele já vinha treinando, a gente até elogiou isso, né? Essa postura da parte dele, mas o próprio jogador lá na entrevista coletiva reconheceu que a parte física não é a mesma coisa do que você treinar ali com os outros jogadores do elenco. Mas claro que isso vai diminuir um pouquinho essa ansiedade, porque o Diego já não estava parado. Diego não joga, Bruno, desde o dia 19 de maio. Um empate em 2-2 entre o Fenerbahçe e o Sivasspor, time do Cicinho lá na Turquia. É bem verdade que ele passou pelo período de férias e, mais recentemente, ele contratou um treinador pessoal, um professor particular. Personal, querido. Isso, um personal para trabalhar fisicamente. Qual que é a ideia da programação dentro do Flamengo? Ele vai ser avaliado pelo departamento físico, de fisiologia. Vão estabelecer, a partir dessa avaliação, um prazo. A primeira expectativa, o que se tem de ideia hoje, é que ele demore pelo menos 15 dias para estar à disposição, o que permitiria ao Diego estrear com a camisa do Flamengo no jogo do retorno, no jogo que abre o retorno entre Flamengo e Sport no dia 13 de agosto, na Ilha do Retiro. Tem 2 possibilidades de o Diego jogar antes, contra o Santos e contra o Atlético Paranaense. O Santos no dia 3 de agosto, o Atlético Paranaense no dia 6, mas aí você já apressaria o processo. E há uma preocupação grande para que o Diego não corra o risco de lesões. Ele vem de um futebol diferente, de um modo de preparação diferente. É que não vai estrear como mandante, não? Pode ser, mas é assim, o prazo ideal é de 15 dias. Você contando 15 dias, ele estaria à disposição para jogar contra o Sport.